Vamos lá, vocês vão fazer eu passar vergonha, depois eu vou virar meme na internet. O que acontece? Em alguns períodos do ano, do nosso calendário, em algumas datas específicas, ou de alinhamentos planetários, ou de alinhamentos, às vezes, numerológicos, existem como se fossem portais. O que é portal? Ou literalmente abre, para ter uma infusão de luz, uma entrada ou algo, ou estreita o véu entre as dimensões. Então, isso entre o que a gente enxerga e o que a gente não enxerga, como se fosse uma camada. É a camada do invisível, a camada de dimensões. Nessa época do ano, e em outras épocas também, o que acontece? Imagina que as dimensões, elas não são fixas. Tá. Não é uma estrutura rígida, é como se fosse algo maleável. Então, ela fica assim. Como se fosse ela tem um pulsar, vamos colocar uma respiração, então ela vai pulsando. Nessa época do ano especificamente, o que acontece? Esse pulsar fica estreitinho, então é como se o véu ficasse mais estreito, o limite entre os mundos fica menor. Então a nossa realidade aqui com a realidade do mundo espiritual, ela fica bem mais estreita. Para mim que sou médium, o que acontece? Colapsa, literalmente a minha mediunidade. Então fica aí igual. É como se quarta dimensão, que seria esse mundo dos espíritos, e a terceira dimensão, que é esse mundo da fisicalidade, estivesse no mesmo local. E aí, para mim, é difícil de não ver espírito. Porque no dia a dia, na minha vida cotidiana, eu não fico vendo todos os espíritos de todos os locais. Assim, eu consigo meio que ter um pouco de controle hoje sobre isso. Nessas épocas eu não tenho controle, então vejo literalmente tudo. Qual que é a vergonha? Você conversa com pessoas que as outras pessoas não estão vendo. Porque o véu tá mais fino para você, né? A pessoa ainda tá na condição normal. E aí eu acho que o que foi mais engraçado, além de conversar com italianos mortos, né? Que eram super gentis. Tinham muitos. A parte mais engraçada, a gente estava numa cidade que era Veneza, e aí tinha um restaurante que a gente olhei mais de longe e falei, nossa, aquele restaurante deve ser tão bacana, né? Tá tão cheio, vamos lá. E aí uma outra amiga minha, que estava junto também com a mediunidade um pouquinho deslocada, falou, nossa, vamos, deve ser bacana mesmo, tá? Nossa, tá mesmo, né? Vamos lá ver como que funciona. Aí a gente chegou lá com a terceira amiga que não viu os espíritos, elas... Quais pessoas vocês estão indo no restaurante vazio? Não tem ninguém. Não tinha ninguém, só tinha pessoas mortas, né? Que não estavam ali. Então, nessas épocas, especificamente, fica um pouquinho desajustado, aí é desconfortável. Não sei se outros médiums passam por isso também, mas eu sempre passei. É uma época que dá descontrole para mim. E aí você comenta que não é o seu trabalho, mas que em alguns casos essas pessoas estão aqui, esses espíritos, porque eles muitas vezes nem perceberam ainda, não percebem que morreram. Que você já conversa com alguns, às vezes, para dar uma orientação. É mais difícil. Por quê? Eu acho que parte da nossa espiritualidade é a gente entender quem nós somos. Por isso que é sempre o autoconhecimento. O que você faz, né? Eu sei que eu faço ancoramento. E eu sei que eu trabalho com proteção. Essa, literalmente, seria a minha função espiritual. Vamos colocar assim, entre aspas. Mas existem pessoas, existem equipes que são responsáveis por fazer resgate e encaminhamento de espíritos. Por que eu não faço no dia a dia? Porque quando você ajuda um, você vai ajudar um monte. E aí vai virar a porta dos desesperados. Eu sei porque eu já fiz isso. Não podia ver um espírito perdido na rua que eu queria ajudar. O que aconteceu? Começou a vir muito espírito pedindo ajuda. Só que enquanto eu tô fazendo isso, eu não tô fazendo o que eu tenho que fazer. Entendi. O meu trabalho espiritual. Então, aí desequilibra. Ainda que você esteja fazendo um trabalho bom, não é o teu trabalho. Entendi. Perfeito. Então, tem locais específicos, como centros espiritualistas, terreiros de Umbanda em geral, que eles têm essa função de dar encaminhamento para quem está perdido. E até os médiums, em geral, que trabalham nessas linhagens de resgate, ou seres que a gente chama que trabalham no Comando Esmeralda, que é mais voltado para dar consciência e resgate, eles já fazem esse trabalho. Isso não significa que se eu vejo um muito próximo, que está às vezes em agonia, às vezes eu falo, oi, você sabe que você morreu? Entendi. Vem com a tia, né? Vamos pra luz. Vem aqui, eu vou chamar alguém para te ajudar. Então, às vezes, a gente pode chamar. Qual é o direcionamento num caso desse? Em geral, o que eu recomendo para todo mundo? Percebeu uma presença espiritual, um ser desencarnado em casa e companhia, fala assim, olha, aqui eu não posso te ajudar. Vai para tal lugar, dá o endereço de algum centro espírita próximo. Dá o endereço mesmo. Não, fala o nome do local, sabe? Fala, vai para essa casa, ou vai para esse local, porque aí você sabe que lá vão ter as equipes apropriadas para ajudar.
Para não dar realmente essa população de espíritos, principalmente em casa, né? Em casa a gente quer ficar em silêncio, não quer um monte de espírito transitando, né? Sim. Então percebeu, dar esse direcionamento, falar, olha, aqui só fica a minha espiritualidade, os meus mentores, qualquer consciência diversa disso, segue o caminho, se precisar de ajuda vai em tal lugar. Dá um direcionamento. Interessante.